Tempestade solar existe? A tempestade solar, ela existe. É uma descarga, vamos dizer, de energia que a própria luminária do Sol, ela dispersa. Mas é independente de modificação climática na Terra. O que acontece? Eles, olha para cá, uma hora eles falam que a Terra é só um detalhe, que o universo é tudo. A Escritura garante que o Criador do céu e da Terra tem a Terra como a obra-prima dele, a masterpiece, tá certo? Que a Terra é o que ele criou, o que mais deu prazer a ele de criar, foi a Terra. E nós somos a menina dos olhos dele, o ser humano. Então, quando tem esse tipo de argumentação por parte do que nós lemos na Escritura, tem uma contra-argumentação do sistema, menosprezando tudo isso, colocando tudo isso diminuto. Então, para eles, o sistema solar, o Sol é muito mais do que um astro em função da Terra. Ele é um astro em função de todo o sistema solar. Para nós, não. Para nós, o Sol existe por conta da Terra. Está escrito assim. O Criador criou o céu e colocou nele as luminárias, uma para guiar o dia e outra para guiar a noite. Para que existe o Sol? Para guiar o dia. Para que existe a Lua? Para guiar o dia, para guiar a noite. Então não é um simples acaso a Terra. A Terra está no centro disso tudo, porque tudo no entorno dela foi criado para ela. E a Terra e tudo que está aí foi criado para o ser humano, para os animais e para nós. Para os seres vivos. Então, você para pensar e analisar. Quando eles falam que o planeta está em desequilíbrio, mudanças climáticas por culpa da humanidade. Então, neste momento, eles não vão dizer que o Sol está lá porque está lá. E que nós estamos aqui porque estamos aqui. Apenas um incidente no percurso. Nessa hora eles vão dizer que nós aqui na Terra estamos mexendo com o Sol que está a milhares para eles de quilômetros daqui. Bilhares de quilômetros de distância. Mas nós estamos interferindo nisso. Portanto, o Sol está aquecendo mais e esse aquecimento maior do Sol está mudando o clima da Terra, tudo por culpa do ser humano, como você já viu. Então, essa conta deles, essa matemática deles não é possível. Ela é um paradoxo. Ela é uma matemática que não fecha. Ela é como a música do Roberto Carlos, como 2 e 2 são 5. Aliás, do Caetano Veloso, gravado pelo Roberto Carlos. Como 2 e 2 são 5. É uma coisa que não tem nexo. Porque eles vão ter que decidir para que falem coisas desse tipo para pessoas inteligentes. Vão ter que repensar nisso. Ou o Sol existe em função da Terra e nós da Terra estamos movimentando coisas que estão acontecendo no Sol, ou então o Sol está a trilhões de quilômetros, não sei quantos mil quilômetros da Terra, e não rege só a Terra, ele rege o sistema solar inteiro e nós somos apenas um detalhe. Porque quando convém, eles esquecem isso. Quando convém a eles, para nos acusar que é a menina dos olhos do Criador, que é a criação máxima do Criador, o ser humano, para nos acusar, eles esquecem desse detalhe. Então eles estão falando em questões de mudança climática causada pelo ser humano. É apenas um motivo para nos exterminar e mais nada. E eles estão falando em tempestades solares. Como eu disse para você, é claro que existem. Existem tempestades solares porque são atividades naturais e normais do Sol. E essas atividades, solares, tempestades solares, elas são magnéticas, porque o Sol é magnético. Se você pensar numa bola de fogo quente, você esqueça, porque o Sol não é uma bola de fogo quente, como eles dizem. O Sol é uma luminária. O que aquece não é o fogo que sai dela, como se fosse uma chama que você chega perto. São os raios de luz do Sol. Os raios de luz do Sol é que aquecem as coisas, mas eles mesmos não são quentes. Se você fizer um voo, por exemplo, no ultraleve, que é a moto voadora, o ultraleve você voa do lado de fora, você não está dentro do avião.
Você senta no ultraleve e voa do lado de fora. Tem uma asa em cima, mas na sua frente, no seu entorno, embaixo, não tem praticamente nada. Então a asa também não vai fazer sombra em você o tempo todo. Pelo contrário, né? Geralmente a sombra está bem fora da sua cabeça. Quanto mais você sobe, mais frio você sente. Sabia disso? Porque o calor não está no raio do sol. O calor está na terra. É como se fosse um caldeirão de água fervendo. A terra. Você chega perto da terra, você sente o calor. Você se afasta da terra, do chão, você sente frio. Então, isso significa dizer na prática, não na história deles, que o sol não tem fogo. O sol não tem chamas. O sol tem raios, raios visíveis de luz, que nosso Pai Celestial fez e chamou de luminária. Está escrito, é luminária. Então, toda mentira que eles contaram, quando você coloca à prova pelos sentidos simples que Deus te deu, que são 5 sentidos, você vê que eles estão mentindo o tempo todo. As pessoas não param para pensar no ponto de ruptura. Você sabe o que é ponto de ruptura? Vou explicar para você, mulher, porque você, mulher, é mais fácil entender do que homem. Você confia no seu marido cegamente, porque seu marido nunca te deu motivo para poder desconfiar dele. Então você não tem mínimo de preocupação com o marido, porque você sabe que ele é fiel, conjugalmente falando. Só que num determinado momento da sua vida, você, por exemplo, acorda fora da hora, tá certo? E percebe que o seu marido está indo comer coisa na geladeira que ele não come normalmente, de madrugada. Mas você se lembra que a sua irmã, mais nova que você, está visitando a sua casa e está passando uns dias contigo. E ela dorme de baby doll. Então você pensa, peraí, meu marido não é nada disso. Não vou nem pensar nisso não, que eu não quero pensar uma coisa dessa. E passa-se os dias. Não houve o ponto de ruptura. Mas você, cabreira, você para e pensa. Se ele fizer isso de novo, eu quero estar perto. E você fica na espreita. Quando você vê que o sentido da cozinha é um lado, o sentido do quarto de visitas é para outro, e que teu marido, sonâmbulo, com fome de madrugada, errou a direção, aí você tem um ponto de ruptura. Daí em diante, você não vai confiar mais no seu marido, porque você o pegou em flagrante. A mesma coisa acontece e deveria acontecer com qualquer pessoa que vai para a escola. Quando você chega na escola e te ensinam que o mundo veio do Big Bang e que você veio do macaco, essa deveria ser o ponto de ruptura para mulher e para homem, para dizer eu não confio mais em nada deles. O que você vai confiar no seu marido depois que pegar ele no quarto da sua irmã? Vai confiar mais em que nele? Então, do mesmo jeito, em que você vai confiar na ciência a partir do momento que foi ensinado para você oficialmente que o mundo veio do Big Bang e você veio do macaco? O que mais você tem para ter uma prova de que o mundo mente para você? E que o sistema de educação mente? Então, nessa hora, a ruptura aconteceu. A desconfiança agora é total. Tudo que eles falarem que é de um jeito, a sua desconfiança é que seja de outro, até que se prove o contrário. Então, dentro dessa perspectiva, né, Ednei Luiz Bisol, obrigado, Ednei, obrigado pela força. Dentro dessa perspectiva de conhecimento agora e de análise, você não crê mais no que você aprendeu. Você tem 5 sentidos que Deus te deu para você colocar à prova. Você, por acaso, conseguiu fazer uma subida bem no alto. E você olhou também os montes, por exemplo, o Monte Fuji, no Japão, o Aconcagua, né, assim, aqui na América do Sul, e outros montes altos. E você vê que tem gelo na ponta dele e você fala, peraí, aquilo ali não está mais perto do sol, por que o sol não derreteu aquele gelo que está lá na ponta? Ah, mas pera lá, Rubens, não tem nada a ver, porque o sol está muito longe. Eles disseram isso para você, você acreditou que está muito longe. E você pega então um ultraleve, faz um voo, sobe e vai ver como é que é frio lá em cima. Tanto que um avião desse aí congelou esses dias, congelou a asa, congelou tudo.
Então, você para e pensa. Poxa, se o raio do sol tá batendo aqui em mim e não tá... E aqui tá frio, eu tô sentindo frio, tem alguma coisa errada. O sol não é fogo. Até porque, gente, ontem mesmo, olha pra cá, olha pra cá. Ontem mesmo, ainda ontem, eu e a Madinha estávamos no quintal. E nós fizemos uma limpeza no quintal e ficou umas madeirinhas ali, restos de mandioca, do caule da mandioca, umas madeirinhas dessa de quintal. E nós colocamos fogo à noite. E aí nós ficamos olhando a chama do fogo e curiosamente comentando um com o outro. Olha lá, engraçado, né? O fogo não clareia quase nada. Como pode a lâmpada elétrica clarear tanto se o fogo não clareia quase nada? Ontem. Então você olha para o sol, cara. Como o sol clareia tudo se ele for fogo? Vão enganar outros, seus filhos da mãe. A nós não engana mais, não. É um fogo diferente. É só se for fogo no rabo deles. Não enganam. Não pode o sol ser fogo e clarear tanto, porque nem um fogo clareia tanto. Faz uma fogueira aí pra tu ver um pouquinho que aquilo clareia. Como o sol é fogo e clareia pra caramba. Na escritura nós lemos, o sol é uma luminária. Então sobre tempestade solar sempre existiram. E a descarga magnética, esqueci até o nome que se dá em inglês, é um nome até bonito, né, para essas questões. Tem até música de quem agora? Jean-Michel Jarre, lembra dele? Jean-Michel Jarre, ou Jean-Michel Jarre, sei lá, francês. As músicas dele falam sobre isso, tempestade magnética em inglês. Existe. Tempestades solares, tempestades magnéticas existem, tanto que a aurora boreal é causada por tempestade magnética, né? A aurora boreal. Agora, dizer que isso é algo que o ser humano está causando é um paradoxo. Não existe possibilidade.